Quando a gente fala sobre onda, sobre ondulatória, muitas dúvidas surgem na cabeça do estudante, das quais o que é uma onda, quem definiu o que é uma onda, começa um monte de pergunta, fica maluca na sua cabeça e você endoida, você começa a odiar a física, odiar a matéria, mas calma, respira. Hoje a minha equipe vai tentar desmistificar um pouquinho sobre ondulatória, facilitar para vocês, e a gente vai começar com o conceito, porque se você não sabe o que é uma onda, de fato, o conceito, fica muito difícil executar as outras questões. É muito importante lembrar que geralmente as informações que as questões de física cobram, elas estão na nossa cara, mas interpretar as questões é a chave, é a coisinha que muda tudo, sabe? Então é importante a gente saber o que é onda para conseguir interpretar as questões e conseguir responder de uma maneira mais fácil, porque a gente sabe que é um assunto mais complexo. Então vamos para os conceitos. Vou falar bem devagarzinho para você conseguir anotar, prende o cabelo, respira, coloca o óculos, lê aqui no cantinho as informações que eu vou estar passando para vocês conseguirem entender pelo menos a base, o conceito de tudo, o início de tudo. A onda é uma perturbação. Isso é muito importante você saber. A onda é uma perturbação que se propaga por um meio. Então, já associa aí. A onda é uma perturbação e ela vai se propagar. Por onde ela vai se propagar? Ela vai se propagar por um meio. E o que é que ela vai transportar? Ela transporta energia. Entretanto, a matéria desse meio, ela não é deslocada. Deu pra entender, mais ou menos, o que é uma onda? Conseguiu falar a frasezinha sem olhar no caderno? Tá fácil? Vamos falar ela agora inteira aqui. O fulaninho vai chegar pra você e vai te perguntar o que é uma onda. O professor de física vai perguntar o que é uma onda. Você vai falar, uma onda é uma perturbação que se propaga através de um meio, transportando energia, entretanto, não há deslocamento permanente da matéria deste meio. Mas como nem tudo é fácil, nem tudo são flores, existem algumas palavrinhas-chave que são muito importantes para entender o conceito de onda e conseguir aplicar ele nas questões, que são a amplitude, a frequência e o comprimento da onda. Vamos começar falando sobre a frequência, porque eu acho que entre eles é o mais simples. A frequência de uma onda vai ser o número de ciclos ou oscilações completas que uma onda realiza durante um certo período de tempo. A sua medida se chama Hertz. Então, um exemplo bem simples para vocês. Uma onda que tem 440 Hz, na verdade, ela tem 440 oscilações completas por segundo. A amplitude ela refere-se à altura máxima da perturbação baseada no ponto de equilíbrio. Ou seja, a amplitude é basicamente uma medida que vai dizer a intensidade e a magnitude de uma onda. Por exemplo, uma onda sonora, quanto maior é a sua magnitude, maior é o seu som. E falando sobre a nossa última palavra-chave, o comprimento de uma onda, que é medida através de uma distância de dois pontos que equivalem ao tamanho da onda, ou seu comprimento, que são geralmente o ponto de uma crista e o próximo ponto de crista, ou do vale ao vale. Ele é representado pela letra lambda e também tem como unidade de medida o metro. Também é muito importante reconhecer e lembrar que a frequência e o comprimento de uma onda eles estão diretamente ligados, porque quanto maior o comprimento de uma onda, menor a sua frequência, e vice-versa. Além dos conceitos fundamentais já mostrados para vocês, existem algumas características muito importantes das ondas, que é a sua velocidade e também o seu período. O período de uma onda é o tempo necessário para a realização de um ciclo completo. Ele é o oposto da frequência. Então, para a gente calcular o seu período é bem simples. É só a gente colocar que o período é igual a 1 sobre a frequência da onda. A velocidade de uma onda é a taxa na qual ela se propaga pelo meio. Então, a velocidade é nada mais do que a relação entre a frequência e o comprimento de uma onda. E para a gente calcular a velocidade dela, é bem simples. É só a gente multiplicar esses dois fatores. Multiplicar a frequência vezes o comprimento. As ondas elas podem ter três naturezas distintas, sendo elas mecânicas e gravitacionais. Elas podem se propagar respectivamente em duas ou três direções do espaço, sendo classificadas, como ondas unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. E eu vou falar sobre dois tipos de ondas, que são as ondas longitudinais e as transversais. As ondas transversais, elas se propagam-se em direções perpendiculares do estímulo responsável por produzi-las. Por exemplo, quando a gente balança uma corda para cima e para baixo, ela desloca-se para frente e para a horizontal. As ondas longitudinais, que também são conhecidas como ondas L, que
elas possuem a mesma direção de sua vibração de direção de trajetória, o que significa que o mesmo movimento do meio ocorre na mesma direção do movimento da onda. As ondas longitudinais mecânicas também são conhecidas como ondas compressionais ou ondas de compressão. Tipos de ondas são sonoras, que tem vibrações na pressão, desprendimento de partículas e velocidade da partícula propagada em um meio elástico. E as ondas sísmicas, que são criadas por terremotos e explosões. As mecânicas, elas são ondas que se propagam em meios materiais como sólidos, líquidos e gasosos. Por exemplo, as ondas marítimas, ondas sonoras e ondas sísmicas. As ondas eletromagnéticas, que são ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioletas, raios-x e raios gama. O que determina a classificação da onda é a frequência e a oscilação com que as ondas são emitidas e também o seu comprimento. Ondas são elas refração, reflexão, difração e interferência. A refração ela é a mudança de direção das ondas ao passarem de um meio para o outro devido à mudança de velocidade. A reflexão ela é o retorno das ondas quando encontram uma superfície como um espelho. A difração é a curvatura ou espelhamento das ondas ao encontrar obstáculos ou aberturas. A interferência é o efeito quando duas ou mais ondas se combinam para criar padrões de reforço ou cancelamento. Diferentes tipos de propagações de ondas. Temos as ondas mecânicas, que são aquelas que se propagam somente por meios materiais, que é por ar, ou água, ou metais. As ondas eletromagnéticas, que são aquelas que se propagam tanto em meios materiais como em meios não materiais, o vácuo, por exemplo, como as micro-ondas e raios ultravioletas. As ondas sonoras estão presentes em praticamente quase tudo que fazemos, na luz, no som, na música e em muitos outros. A luz ou raio luminoso, por exemplo, são as ondas eletromagnéticas e transversais. Nós temos a luz visível, que são as que nossos olhos conseguem detectar. Temos as superiores a elas, que são frequências de ultravioleta e raio-x. E também temos frequências inferiores, que são os infravermelhos, as micro-ondas e as ondas de rádio. A sua frequência que vai determinar se o som é agudo ou grave, alto ou baixo. Já a amplitude determina o volume do som. Quanto maior a amplitude, mais alto vai ser o som. As ondas sonoras são tipos de onda mecânica, longitudinal e tridimensional, que se propaga-se com a maior velocidade em meio aos sólidos. E as ondas sonoras elas estão constantemente presentes no nosso cotidiano e ela pode ser gerada por nós mesmos. Um exemplo é a sensação de tranquilidade e estresse. O som classificado é como uma onda mecânica, porque ela precisa de um meio de propagação. E a longitudinal, ela possui a propagação paralela à vibração. E a tridimensional, ela pode se propagar em todas as dimensões. Voltando aqui com o experimento sobre a onda sonora, eu vou precisar desse recipiente aqui grande e desse copo aqui, que eu vou colocar a água e a tinta aqui. E uma sacola plástico e um elástico de cabelo e uma forma, uma colher pequena e uma de madeira, que a gente vai utilizar. Aí agora eu vou encher esse copo aqui com água. E vou pegar a tinta e jogar aqui. Aí eu vou colocar essa sacola entre a boca do vidro e amarrar o elástico na boca. Pronto, agora deixa eu dar mais uma dica. Eu vou pegar a água aqui, despejar, colocar acho que umas 2 colheres. Não vai ser preciso, já é muito já, não? Achei. Aí agora eu vou pegar a forma e bater. Aí vocês vão vendo que a água começa a pular em cima do plástico. Aí eu vou colocar um carocinho de feijão para vocês conseguirem ver.
aconteceu porque o som, ao se propagar, transmite uma vibração que passa por molécula em molécula pelo ar, até chegar na água que eu coloquei sobre o plástico. Quanto mais for o barulho, maior será a vibração. As ondulatórias desempenham vários papéis fundamentais em diversas tecnologias, incluindo o ultrassom. Os aparelhos de ultrassom utilizam ondas sonoras de alta frequência para criar imagens internas de corpo humano. Essas ondas sonoras viajam através dos tecidos e retornam, permitindo que os médicos visualizam órgãos e estruturas internas. A ondulatória é aplicada aqui na geração, propagação e interpretação dessas ondas. Comunicação por satélite. A comunicação por satélite depende de uso de ondas eletromagnéticas como ondas de rádio e micro-ondas para transmitir informações entre a Terra e os satélites em órbita. A ondulatória é crucial na modulação e demodulação dessas ondas, permitindo a transmissão de voz, dados e o vídeo em escala global. Ressonância magnética nuclear, RMN. Em medicina, a RMN é usada para criar imagens detalhadas do interior do corpo, envolvendo a aplicação de campos magnéticos e ondas de rádio, que interagem com os núcleos atômicos. A ondulatória desempenha um papel crucial na manipulação dessas ondas para gerar imagens precisas. Bom, com a explicação dos nossos colegas, podemos ver que a ondulatória é extremamente importante e está presente em vários momentos da nossa vida, como na comunicação, na alimentação ou até mesmo na natureza. E com isso, podemos perceber que a física é extremamente importante para a nossa vida e está sempre presente no nosso cotidiano. Nosso trabalho foi realizado por Mary, Ana Júlia, Letícia, Ellen e Karine. Obrigada pela atenção.